Hoje é dia de falar da novidade e, sem dúvida nenhuma, a nova sensação dos veículos elétricos de entrada. O BYD Dolphin, que traz um preço muito competitivo, tamanho, né, espaço interno e também uma boa autonomia. Vamos conferir os seus destaques. Saudações, pessoal! Hoje é dia de falar de carro elétrico na garagem, a bordo daquela, como eu falei na cabeça do vídeo, que tem sido uma das sensações dos eletrificados atuais, que é o BYD Dolphin. É uma linha marítima da BYD. Tem o Seal também, que é um carro que custa 3 vezes mais, tem 500 cavalos, tem acho que 560 cavalos. Mas é outra ideia, outra proposta. Esse aqui realmente foi um carro que me agradou muito, dentro da ideia de carro elétrico, dentro da ideia de valores também que a gente tem atualmente para veículos elétricos de entrada, ou seja, e ele causou tanto impacto no segmento, no mercado, que a Caoa Chery correu para baixar preço e também a Renault, né, com o elétrico deles, o Kwid, também. Mas assim, eu acho que não dá para comparar esse carro com os outros dois. Nas impressões eu vou falar por quê, viajei com ele, vou falar da autonomia real de bateria e tudo mais. Bom, falando de modo geral em termos de tamanho, ele é um carro de 4,12 m. Então, o pessoal tem falado nas matérias, realmente ele lembra muito o Honda Fit em termos de tamanho. Então, um carro bem acertado de tamanho para parar em vaga, estacionamento. Essa proposta de ser um carro compacto e realmente com uma utilidade bem, não só urbana, mas eu vou falar de estrada daqui a pouco ao volante, mas é bem acertado para andar, mas daqui a pouco a gente fala. Peraí. Começando aqui pelo design, eu gostei do design, eu achei o carro com um design bem limpo. Aqui a gente tem o conjunto óptico, tá vendo? A iluminação dele é muito eficiente e tem esse DRL que acende nas laterais, e quando acende a luz ele acende toda a dianteira. Tem esse acabamento de plástico imitando meio fibra de carbono, mas ficou de muito bom gosto. Ficou bem acertado, eu acho, esteticamente o carro, né? O pessoal olha, pergunta, tem uma certa curiosidade por conta de ser algo realmente diferente do mercado. Tem, logicamente, várias cores. Esse aqui da frota de imprensa, esse é um rosa, né? Uma cor meio diferente, ele é chamado de rosa mesmo, né? Mas é um lilás, é uma cor meio diferente. Você quer chamar atenção, tem que ser esse carro aqui. Enfim, eu acho o cinza, para mim, seria a cor mais bonita. Mas questão de gosto. Rodas de 16 polegadas, tem esse desenho aqui, né, todo diferente. Aqui nós temos as entradas, né, para carregar, tanto a corrente alternada como a corrente contínua. Então é legal porque o número de carregadores até está aumentando. Logicamente, o ideal é você ter em casa, né, com carro elétrico, mas tem opções. Câmera 360 é outra característica que eu gosto muito, e num carro pequeno, né, melhor ainda. Então, o que eu gostei muito dele foi justamente a proposta toda do desenho. Então a gente vê o desenho da dianteira conversando muito aqui com o desenho da traseira. Olha o detalhe aqui. Que é, logicamente, a nova tendência, que é uma tendência até antiga que voltou, né? Eu falei recentemente numa matéria, prolongador de lanterna, né? Aqui nós temos uma peça só e logicamente o novo estilo aí que a gente está vendo que retornou ao mercado. Porta-malas, logicamente, com uma capacidade menor, basicamente para ganhar espaço interno, porta-malas menor. Mas eu acho que a ideia deles foi ótima porque, logicamente, a estratégia é essa. Aqui nós temos um adaptador, na verdade não é um adaptador, é um cabo, né? Um cabo para você ligar na tomada. Então ligou na tomada em algum lugar, ela vê o fluxo de energia, ela meio que filtra isso e você carrega lá no carro. Logicamente, numa tomada vai demorar um pouquinho mais, né? Numa tomada convencional demora umas 13 horas para carregar. Mas carregadores rápidos que agora a gente encontra pela cidade, você vai bem mais rápido que isso. Uma coisa interessante que eu falei é esse acabamento aqui, dá uma amenizada na coluna C, eu achei legal essa característica. E outra coisa que eu gostei bastante foi isso aqui, ó. As maçanetas, elas são integradas no desenho do carro, então você chega aqui, ó, tem a maçaneta integrada, legal, né? Uns detalhes assim interessantes que você fala, pô, bacana. Como a gente sabe, os chineses eles têm uma ideia diferente de acabamento. O outro BYD que a gente viu tinha aqueles detalhes em laranja. Esse aqui, como o carro é lilás, então os bancos roxo e lilás combinam com essa ideia, e com o branco, né? O chinês adora estofamento claro, é um negócio impressionante. Só o detalhe do banco dianteiro, que legal. Gostei bastante. Inclusive, uma outra coisa que eu achei legal aqui, foi aí que eu comentei, é o espaço interno. É claro que aqui
A gente não temos saída de ventilação, tem uma entradinha aqui, ó, USB, uma só. O piso é mais elevado por conta do conjunto de bateria. Mas o que eu quero chamar a atenção aqui é justamente isso aqui, ó. Olha o espaço interno. Ele tem um entre-eixos muito generoso. Então, a despeito do porta-malas pequeno, se pensar na ideia de carro urbano, você não vai usar esse carro para viajar, encher de mala, né? Eu fui com a minha esposa viajar, vou falar daqui a pouco nas impressões, mas basicamente é um carro que sentou uma pessoa aqui atrás, a gente saiu para dar uma volta em 3 adultos, maior que eu, mais alto, ou seja, sentou aqui com essa distância de banco. Então, espaço interno realmente é um ponto forte do carro. Eu particularmente gostei bastante. Eu acho que é um ponto forte do Dolphin. Banco dianteiro, tem as abas nas laterais. Cara, esse carro bem acertadinho para andar. Eu acho que eles chegaram num contexto muito bem acertado. Aqui no interior nós temos a famosa tela da BYD que muda. Particularmente eu gosto de usar na horizontal, viu? Particularmente na horizontal, eu acho a vertical atrapalha um pouquinho a visão. Nesse carro até menos do que em outros que a gente andou, mas eu não gosto muito, eu prefiro usar assim, eu acho que tem mais lógica. Para mim, claro. Uma coisa importante, esse carro, esse exemplar da frota de imprensa em especial, ele está sem Apple CarPlay e Android Auto, mas na multimídia aqui, dos carros comuns aí que são vendidos para o público, tem Apple CarPlay, tem Android Auto, você liga com fio, então é importante. Mas toda a interface já está em português, ou seja, realmente bem tranquilo, né? Não tem. Aliás, a gente pegou o carro chinês já que tinha em chinês, né? Que eram carros de teste mesmo. Mas esse aqui, a versão nacional tem as duas opções e também aqui toda a interface em português. Volante de 3 raios, aqui a gente tem os comandos, né? Inclusive do piloto automático, do áudio, esse painelzinho de moto da BYD, que é curioso, né? Tem aqui, ó, autonomia em quilômetros, carga da bateria, e aqui quando você está usando de potência. Daqui a pouco eu vou dirigir, a gente vai comentar exatamente, vai ver na prática quanto ele vai usando de potência e falar de uma coisa importante também, a diferença de autonomia real de estrada e autonomia de cidade, que é muito grande. Para terminar aqui, não temos carregamento por indução, só porta-objeto, e o câmbio, o belote, onde é o câmbio? O câmbio é aqui, ó. Diferente, né? Parking, e você põe aquele câmbio de carro elétrico, não, uma marcha para frente, uma para trás, mas basicamente o comando é feito por aqui. Aqui porta-objetos, então ele é bem servido de porta-objetos. Tem um até aqui embaixo também que é prático, né? Tem bastante espaço no final. E a bateria é de 44,9 kWh. Muito bem, aqui o motor, olha, ele fica lá embaixo, centro de gravidade é interessante. E uma coisa curiosa, né? Ele lembra até um pouquinho o Mercedes Classe A, vocês lembram? Que ele trazia um cofre bem pequeno. E aqui a gente tem as baterias Blade, 44,9 kWh, e o motor de 95 cavalos com um bom torque. E uma coisa que a gente gosta, que é o torque instantâneo. Muito bem, pessoal. BYD Dolphin. Impressões ao volante. E eu até iria fazer as impressões na estrada, mas acabou que essa viagem para Campinas voltamos tarde e não deu para gravar. Olha que legal, você vê uma coisa interessante que eu sempre falo, uma coisa que é divertida de carro elétrico é o torque instantâneo. E nesse caso são 95 cavalos, são 18,3 kgfm de torque, o que acaba tendo aí realmente bons números de torque. E esse torque instantâneo acaba ajudando muito, seja na cidade ou na estrada. Comportamento dinâmico de modo geral na estrada. Na estrada, cara, esse carro aqui, isso que é interessante. Falando dos elétricos de entrada que agora a gente tem no mercado, então basicamente Dolphin, o iCar, Kwid, carros que estavam na mesma faixa de preço. A gente sabe que a Caoa Chery acabou baixando os valores do iCar para 119 mil, mas particularmente em termos de uso geral, eu não considero o iCar e o mesmo Kwid elétrico concorrentes desse carro. Eles são menores, eles têm uma autonomia mais baixa, e uma outra questão é que eles têm tudo menor, ou seja, autonomia mais baixa. A terceira coisa que eu ia falar era justamente que eles têm um alcance menor
E também a velocidade máxima é limitada em 110 km por hora, ou seja, não dá nem para você fazer uma viagem, uma rodovia que a velocidade seja 120 km por hora, você já não conseguiria por conta dessa limitação. Então eu considero esses outros dois concorrentes, digamos assim, concorrentes mais internos, são carros urbanos na verdade. Agora a grande sacada desse carro em si, o Dolphin chegou, causou aí um burburinho no mercado, eu falei, virou uma sensação do mercado dos elétricos, porque a BYD e a GWM, que já apresentou o Ora 3, concorrente desse carro aqui, são marcas chinesas mais novas. Eles têm uma outra ideia de mercado, então eles são muito agressivos nessa questão do veículo elétrico e da eletrificação de modo geral. Por isso que basicamente tem uma guerra particular entre as duas e eventualmente alguma outra marca que chegue também para brigar nesse segmento. Mas o diferencial desse carro, então, que eu acho que realmente não dá para compará-lo com os outros dois, é justamente esses três quesitos que eu comentei há pouco, que realmente faz muita diferença. Por exemplo, viajei na estrada, esse carro tem uma máxima de 150 km por hora, ou seja, a 120 km por hora você consegue andar bem, você vai sossegado. O carro que tem um bom acerto em curvas, ele é um carro confortável, ou seja, dá para viajar tranquilamente sem se preocupar nesse quesito, digamos assim, de velocidade, que é um detalhe, né? Mas se acompanhar o trânsito, você está a 110, uma Bandeirantes ou outra rodovia grande, você vai perceber que vai ter uma diferença substancial, inclusive até para caminhões e outras coisas. Então eu acho que esse é um ponto importante. Então, falado isso, desempenho na estrada, bem acertado, gostei, achei o carro também um carro bem acertado de estrada, além de cidade, como a gente está vendo aqui. A questão toda e a gente colocou esse vídeo no Instagram, falar do consumo real desse carro na estrada. A gente sabe que os elétricos, eles têm a autonomia do ciclo WLTP, nesse caso são 405 km, um pouquinho menos, mas é a autonomia dele quando você pega o carro, bateria cheia. O ciclo do Inmetro, 291 km, e o ciclo real, que acaba sendo uma média dos dois. O que significa isso? Na prática, você consegue andar com esse carro uns 350 km, se você andar prioritariamente na cidade. Isso por quê? Porque na estrada, o consumo do motor elétrico e o gasto da bateria é completamente distinto. Eu coloquei lá no vídeo do Instagram, deem uma olhada, justamente isso. Uma viagem até Campinas e de volta, ele consome 73% de bateria. E daí você olha lá, que nem agora, vocês estão vendo aqui, do lado esquerdo está mostrando a potência que eu estou usando. Na cidade você fica variando 9, 12, 15 cavalos. Na estrada vai para 40, vai para 50 cavalos quando você está usando os 95. E aqui ele te mostra os 104 km, que é a autonomia que eu tenho para rodar, e aqui a bateria 26%. Aqui eu estou no modo Eco, viajei no modo Eco também para ter uma ideia geral de consumo, mas a grande questão é essa. Você fala, pô, eu tenho 104 km, preciso ir para Jundiaí. Eu não iria, porque o consumo, pra vocês terem uma ideia, o meu consumo andando na média 110, 120 na rodovia dos Bandeirantes e tal, para ir até Campinas, foi para rodar aí 110 km, que era para chegar na casa dos nossos amigos, 150 km. Então ele consumiu o equivalente a 150 km. Então essa ideia é interessante para notar, que você fala, pô, até Campinas 90 km. Claro que num carro a combustão também não seria uma boa ideia, você tem 100 km de autonomia, né, e vai usar para ir para andar 90, não é uma boa ideia também. Mas no carro a combustão, bem ou mal, você tem um posto de combustível e isso ajuda bastante. No carro elétrico, essa conta tem que ser muito mais, digamos, agressiva em termos de consumo. Como eu falei, 110 km, em média 150 km. Então, você fazendo esses cálculos, a média real dele só de estrada dá uns 250 km, provavelmente, se der 250 km. Isso só para andar na estrada, que você está acelerando direto e tudo mais. Logicamente, você fala, pô, Belotti, eu vou para descer Imigrantes. Provavelmente você vai chegar lá com a bateria cheia, porque vai usar freio motor e vai carregar a bateria. Mas, fora isso, atenção, porque o carro elétrico, o consumo do carro elétrico, ele é diferente. E o consumo do carro elétrico, ele tem que ser, você tem que tomar
cuidado com essa questão, porque senão você se enrola, né? Porém, fazendo todas essas contas, então dá uns 240 mais ou menos de autonomia real de estrada só. Agora na cidade é diferente. Na cidade você vai andando muitas vezes aqui, aí você pega uma descida, uma subida, ele recarrega, você ganha 1 km, ganha 2, às vezes você anda 1 km, ele consome 3, às vezes você anda 10 km, ele consome 5. Então o carro elétrico ele tem essa característica. Mas na cidade, na estrada, como eu falei, muda tudo. E de modo geral, eu acho que o Dolphin ele é uma proposta interessante. É um carro que chega, sei lá, por exemplo, a gente carregou a bateria na casa desses amigos nossos, eles têm um Q5 híbrido. Então eu consegui carregar lá tanto no sábado quanto no domingo. Então eu ganhei aí uns 14% de bateria, ajudou muito, sem dúvida nenhuma. E quando você começa a andar um pouco mais de carro elétrico, você fica até tranquilo. Você vê a bateria aqui 25%, no celular você acha que já vai acabar, mas no carro elétrico também você pensa no primeiro momento, mas depois você já dá uma relaxada, digamos assim. Eu já sei que pro que eu vou fazer hoje já tá sossegado. Mas enfim, o carro elétrico é uma ideia. Eu acho que, sem dúvida nenhuma, ele é um carro de nicho, como eu falei em outras matérias. A autonomia é uma coisa importante, sendo que tem a autonomia do ciclo WLTP, a autonomia do Inmetro e a autonomia real, dependendo do seu uso. Então é importante você notar essas coisas. Então você vai só viajar, o consumo vai ser bem mais elevado. Vai andar na cidade, vai ser o mais parecido com o que o painel te mostra. São coisas simples, mas que exigem aí, logicamente, uma atenção por parte do motorista para não ficar na mão. Uma última coisa que é interessante, entre um carro elétrico que eu pego e outro, tem um aplicativo que vai te mostrando onde tem estações de recarga próximas. E aqui na Zona Norte, a gente tem um posto de recarga rápida pago, mas ok, não tem problema. Aqui perto da Pizza Hut, aqui na Marginal Tietê, tem um posto Shell, que a Tupinambá é o braço elétrico da Shell, então eles puseram lá. E tem um outro também ali dentro do Carrefour Limão, tem mais 2 postos pagos. Valores para carregar por quilowatt varia. Quando lá atrás eu carreguei a primeira vez, era gratuito. Depois mudou uns 50, uns 60. Eu já vi lugares que tá 2,10, 2,30. Esperemos que não chegue o preço do litro da gasolina daqui a pouco para carregar. Mas enfim, tem opções. Assim, de modo geral, você consegue ter um carro elétrico aqui, com essas opções até de supermercado aqui perto, até dá para ter um sem ter carregador em casa. Apesar que, como eu falei, a tranquilidade de ter um carregador em casa é a melhor coisa. Tô falando excepcionalmente, né? Mas o carregador em casa, mais lento, tudo mais, ele vai bem e é uma boa ideia. Agora, de qualquer forma, então encerrando, sobre a ideia do carro elétrico em si. É um carro de nicho? Sim. Você tem um carro para viajar, outro elétrico, beleza. Você tem 2 carros, beleza. Essa é a grande questão do elétrico, entendeu? Então, se você tendo isso em mente, não dá para ter como carro único. Eu acho que não dá. Quando alguém me pergunta, escolha um híbrido. Mas a BYD entrou nesse segmento. Eles compraram a fábrica lá de Camaçari e agora, aparentemente, eles estão aí com essa ideia. Olha só como na saída da primeira fila do semáforo você sai rápido por causa do torque instantâneo. E daí a BYD prometeu um carro elétrico de 100 mil. Veremos, né? Mas de qualquer forma, mesmo como carro de nicho, pode ser uma boa. Dá pra você aí viver com ele. Mas nesse momento dele você tem um carro a combustão também. É isso aí. Entrei aqui na Marginal, olha só, passaram o asfalto aqui, recapeamento. Tá, beleza. E é isso, meus amigos. Obrigado pela audiência. Um grande abraço a todos. Nos falamos. E em breve quero ver se eu conheço o BYD Seal, que já é um carro de outra proposta, completamente diferente dessa. E esse é um carro para acelerar, basicamente, e gastar mais bateria. Obrigado, pessoal. Grande abraço. Nos falamos. Tchau, tchau.